Salve, salve, meu pessoal! Salve, salve, corretores de imóveis que estão aí nos assistindo. Estou eu aqui de novo com Janaína Moraes, essa Olá, fera olá. em mercado imobiliário. Oswaldo Neto. Oh, quem me dera, quem me dera! Sou só um aprendiz aqui com vocês, pessoal. Nós todos. Gente, eu vi uma reportagem esses dias que me deixou um pouco surpreso. Olha só. Nós estamos falando hoje de corretores registrados no Cresce, 650 mil corretores. Agora tem um dado também que eu achei muito interessante. Nós, corretores de imóveis, crescemos 195% em 15 anos de corretores na profissão. Registrados, né? Gente, fora os não registrados. que não legal isso, que legal. Merecemos todos os aplausos, porque é uma profissão que demanda muito respeito, muita responsabilidade, muito profissionalismo, e é bom saber que nós estamos aí com esta amplitude. Ainda tem um dado interessantíssimo que eu gostaria de falar com você, que não está na sua planilha aí, que eu também vi nessa reportagem. 62% desses corretores têm imóveis próprios. Isso é muito bom. E mais 13% têm mais de um imóvel. Olha só. Está surpresa? Isso é muito bom. É isso aí, mercado imobiliário se transformando. A gente ficou mais de 40 anos sem transformação em mercado imobiliário, corretor de gravatinha. Eu achava engraçado que o pessoal brincava com a gente, né? Que diziam, com todo respeito aos pastores, tá, pessoal, que sábado e domingo você encontrou com um sujeito na rua de terno e gravata, ou é corretor ou é pastor. Antes, né? Hoje não. Hoje não tem isso mais. Eu ainda tenho meu Cresce ainda com terninho e gravata, tá, gente? Eu ainda tenho essa relíquia guardada, tá? Mas vamos lá, amor. Deixa eu te fazer uma perguntinha que eu anotei aqui que eu acho interessante. Qual é a diferença do corretor que vende imóveis e do corretor que constrói uma carreira sólida? Olha só. Para começar, hein, turma? Suas perguntas estão elaboradas, hein? Tô atento, tô atento. Que interessante. Realmente tem muita diferença, né? Porque, assim, o incrível é que hoje em dia a gente vê muito corretor que só preocupa em vender. Ele não preocupa na realidade em trazer toda a segurança, toda a bagagem, estudar, entender, tudo isso que a gente fala muito, né? Que é levar o cliente daquele início ao fim do negócio, com toda a segurança, orientação. Tem muitos que realmente só preocupam em anunciar e vender, ele não preocupa com todo esse contexto. Então, assim, eu acho que tem muito essa diferença, e o corretor que realmente está preocupado em somente ali a rede social, a imagem, o anúncio, e não preocupa com o restante em fazer um curso, aprimorar, entender, orientar bem, eu acho que esse corretor ele não tem muito futuro, não. Ele acaba que vai trabalhar, mas uma hora ele vai sofrer um baque no meio do caminho. Porque a concorrência hoje é muito grande. Sim. Né? Assim, o corretor da atualidade, ele tem que fazer tudo. Ele tem que entender de inteligência artificial, ele tem que entender de rede social, de anúncios, de toda a parte de orientação jurídica, documental. Não adianta, ele precisa entender, por mais que ele vai ter uma equipe especializada para isso, mas ele na hora da venda, ali no tete-a-tete com o cliente, ele precisa saber orientar, senão ele realmente vai perder espaço para quem realmente está se dedicando. E hoje o mercado é muito, como você falou, a quantidade de corretores, principalmente bons corretores, né, tem aumentado bastante. Então eu acho que o corretor que realmente preocupar em só vender, ele vai ficar para trás. Ele precisa é o que a gente, de muito é o mais que a gente chama de corretor moderno, né, amor? É. Hoje, o corretor moderno é o corretor que sabe o começo, o meio e o fim de uma operação imobiliária. Não adianta o corretor, vamos citar um exemplo, lançamentos, né? Como que um corretor vai para um lançamento fazer a venda de um produto que demanda INCC,
correção, contratos de longo prazo, sem ter noção desses indexadores, desses indexadores que vão mudar o valor deste contrato. Então, assim, gente, demanda conhecimento. Se o corretor... Nós estamos falando aqui de lançamento, mas, por exemplo, o corretor de imóvel pronto, ele precisa saber de registro, ele precisa saber de escritura. Muita dedicação. E é até por isso que nós decidimos em fazer esses podcasts, fazer tudo isso, porque a gente preocupa muito com essa parte do negócio, né? E a gente vê tanta gente no mercado que está iniciando, parceiros, tantas pessoas que a gente tem contato, né? Que realmente precisam entender tudo isso e a gente pode ajudá-los, né, em muitas coisas, em passando tudo que a gente já viveu, que a gente teve de experiência, da nossa vivência toda, eu 10 anos, você 20, poxa, quanta experiência na prática a gente já teve de tudo isso. Pode dar spoiler, não? Ajudar, sabe? Eu acho que isso é muito válido. Vou dar um spoiler aí, gente. Nós estamos preparando um curso para dar este início, essa base para vocês, conforme foram as nossas experiências em mercado imobiliário, para que vocês tenham esse início bem feito, tá? Isso é só um spoiler, gente. Depois a gente conta para vocês aí como é que vai ser toda essa história, hein, amor? Mas vamos continuar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, amor. E como é que foi sua vida comercial? Você começou nas vendas e no comercial com o mercado imobiliário ou na veterinária você já tinha atuado ou se você já atuou em vendas antes do mercado imobiliário? Conta para nós. O que acontece? Eu acho assim, isso também vai ajudar muitas pessoas que estão querendo começar nesse mercado, né, de imobiliário como corretores. Eu acho que a gente precisa sim ter um lado comercial. Eu acho que é fundamental, né? Então, assim, tudo na vida a gente tem os dois lados, né? A prática, a teoria, então não adianta nada a pessoa, às vezes, entender muito de todo o processo se ela não for comercial. Porque nesse meio nosso, a gente tem que saber lidar com muitas situações e, para isso, a gente tem que ser muito comercial, né? Então, assim, na minha vida, mesmo eu a vida inteira, desde que criança, o meu sonho era o quê? Ser veterinária. Então, assim, eu me preparei a minha vida inteira, olha que incrível, para ser uma veterinária, porque eu sempre gostei de cães e gatos, de animais, então eu achava que ali estava a minha profissão. Então, assim, depois que eu formei, olha quantos anos, né? Eu entrei na faculdade com 19, fiz a UFMG, são 5 anos, né, integral ali, todos os dias, aquela luta, fiz amando. E quando eu formei, eu percebi que não era nada daquilo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Antes de você, desculpa te interromper, mas eu acho que tem uma história legal aí para você contar pro pessoal, porque eu sei dessa história legal e vocês precisam saber também. Antes de você ingressar nesse comercial, você saiu do Brasil para trabalhar com veterinária, teve algum... Então, conta um pouco dessa história. Aí que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho do veio de comercial, porque assim, dentro desse todo período até eu formar, né, eu não pude trabalhar, então eu me dediquei aos estudos, né, o que eu fiz da minha vida para eu viver? Fui ser comercial, vim de tudo que você imagina, tudo. Vim de bolsa, sapato, perfume, joia, tudo que você imagina, brigadeiro na faculdade, revistas na faculdade. Então, assim, eu sempre busquei as vendas para me ajudar. E acaba que isso me fez uma vendedora desde 13 anos de idade. Então, assim, por mais que, né, eu me preparei para ser veterinária, mas a venda já estava ali dentro de mim. E aí, quando eu formei veterinária, eu falei, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Aí, olha que interessante, chamaram 6 pessoas do Brasil só, 3 lá da UFMG, teve um de São Paulo, de Fortaleza, pessoas que estavam formando, né, em faculdades de veterinária, para fazer um estágio na 2ª maior fazenda da Flórida com gado de leite. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu falei, gente, eu não tenho nada a ver com gado de leite, eu odeio trabalhar com boi, com vaca. Eu falei, mas quer saber? Eu preciso, né, assim, ter experiências, né? E fui. Aí testei, foi muito bom, foi muito válido, né? Viver num outro país, ter essas experiências todas, né?
Mas realmente eu vi que não era para mim. Trabalhar com gado de leite não tem nada a ver, achava muito bruto aquela situação. Fiz várias cirurgias em vacas leiteiras, assim. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Mas realmente não, sabe, não batia, não era aquilo que eu queria fazer. Aí voltei. Quando eu voltei, eu falei, agora, o que eu vou fazer no Brasil? Acabei de formar, não tenho experiência ainda, por mais que a UFMG dá uma base maravilhosa, mas eu não tenho experiência. O que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu odiava aquela situação de ficar preso dentro da caixinha. Por exemplo, trabalhar numa clínica veterinária com horário marcado, dar plantão para ganhar merreca. Eu falei, não é para mim. O que eu vou fazer? Entrei na área comercial. Olha que loucura, uma coisa que eu nunca imaginava. E aí fui trabalhar na área comercial de veterinária. Então, assim, eu vendia, por exemplo, medicamentos para todos os veterinários, todas as clínicas, né, de Belo Horizonte. Então, fiz muito isso. Trabalhei também com ração, vendendo para as grandes redes, supermercados. Também fiz muita venda para grandes redes. E aí eu fiquei nesse mercado durante 11 anos. Então, assim, eu sempre tive a venda dentro de mim. E aí eu fui trabalhando com venda a minha vida inteira. Né? E como que você descobriu o mercado imobiliário? Ah, pois é, por que eu cheguei nele, né? Por que você chegou em mercado imobiliário? Na verdade, foi assim, tudo aconteceu porque sempre gostei de imóveis também, sempre fui atenta a isso. E aí um dia eu ganhei um dinheiro bom, falei, quer saber? Vou comprar um apartamento de leilão, que eu não tinha condição de comprar um apartamento de preço normal, né? Era pouco dinheiro. Comprei um apartamento no leilão, reformei o apartamento todo, vendi ele, ganhei um bom dinheirinho. Aí comprei outro apartamento, coloquei para locação, falei, deixa eu testar como é que é, o que dá para ganhar. Aí ficou alugado durante mais de um ano. Aí a dona da imobiliária falou, Janaína, até me chamou para trabalhar com ela, mas na época eu estava com minhas coisas, veterinária, vendendo um tanto de coisa, ganhando dinheiro com vendas. Eu falei, não quero trabalhar com imóveis. Mas aí vendi esse apartamento e comprei um terreno e comecei a construir. Aí construí uma casa lá em Lagoa Santa, que é uma cidade do lado de Belo Horizonte. E quando eu fui vender a minha casa, eu encontrei o Oswaldo Neto. Sou eu. Olha que mundo. Sou eu. Aí encontrei o Oswaldo Neto para pedir uma ajuda para vender a minha casa e ele me encontrou como corretora de imóveis. Foi mesmo, foi mesmo. Foi aí que tudo começou, né? Foi, a Jana me procurou para vender o imóvel dela e aí eu falei, menina, você tem todo o jeito para o mercado imobiliário. Só que ela não entendeu o chamado. Né? E aí, depois de um ano, eu acho, a gente voltou a se falar, assim, ainda estou com a casa à venda, e o que aconteceu? Aí você me chamou, vamos lá no meu escritório para você entender o que é, que eu nem sabia. E assim, querendo ou não, antes as pessoas tinham mais preconceito com a profissão. Aí eu falava, gente, você é corretora de imóveis? Não. Então, assim, eu tinha essa restrição e não tinha essa vontade, não conhecia a fundo. Aí eu fui conhecer, né? E aí ele me mostrou um vídeo, gente, que é muito interessante. Ele sempre muito legal, assim, né? Muito pesquisador, né, de tudo e da profissão também. Então, naquela época, ele já assistia os vídeos de corretores bem-sucedidos dos Estados Unidos. E nesse vídeo tinha um casal... $1 million listing. Isso na época que ninguém falava disso, você já assistia, né? Aí ele me chamou no escritório e falou assim, Janaína, deixa eu te mostrar uma coisa. Colocou lá na televisão o vídeo de um casal super bem sucedido, né? Nessa proposta de os dois corretores. Era um corretor e assistente dele. E assistente. Aí ele falou assim, olha que legal, tá vendo? Nossa, eu acho que você tem tudo a ver, você é muito solta para essa questão comercial, você tem bons relacionamentos, conversa muito bem, tudo. Por que você não arrisca nessa profissão? Eu acho que tem tudo a ver, vamos tentar e tal. Aí eu falei, que legal. Aí eu vi o vídeo, me encantei, e você falando tanta coisa da profissão, que amava, que era isso, que era aquilo, eu falei, então tá, vamos ver. Aí eu comecei a ver e realmente, gente... E eu consegui vender sua casa ou não? E aí você vendeu a minha casa. Ele comprou a minha casa. Foi isso mesmo. E aí nós começamos, né? Então, assim, foi muito bom, para te falar a verdade. Até então, né? Até esse momento, eu ainda não tinha me descoberto como profissional. Porque, assim, eu estava na veterinária, mas eu estava sempre por fora, vendendo coisas e, assim... Nunca muito satisfeita.
E depois que eu realmente comecei a trabalhar com isso, por isso que eu falo que para você que está querendo trabalhar no mercado imobiliário, se dê essa chance, porque assim, é uma profissão que ela te proporciona muitas coisas boas, né? A liberdade geográfica, por exemplo, né? Nós mudamos para Búzios depois disso, para buscar uma cidade onde a gente pretendia viver com uma qualidade de vida melhor, né? Perto de praia, que é um sonho de mineiro, né? Então, assim, a gente quis viver isso e a profissão, ela te permite você viver, trabalhar, ganhar onde você quiser, né? E outra questão é a questão mesmo financeira, né? Assim, por mais que você trabalhe em grandes redes, vendendo como eu, né, vendia, eu acho que a profissão de corretor de imóveis, ela te proporciona ganhos muito satisfatórios e depende muito só da gente, né? Então, assim, eu acho que realmente é fantástico, eu me encontrei, sou super feliz e não saio mais dessa profissão, se Deus quiser. Ai, que bom, gente. É isso que eu falo, pessoal. Eu digo sempre isso e as pessoas não entendem muito bem. E já vai aqui, ó, chega arrepiado para falar disso, tá? Gente, o que eu faço em mercado imobiliário é um legado. Eu faço para os meus filhos, tá? Eu faço para minha família. Eu quero muito que os meus filhos sigam o que nós fizemos, né, amor? Isso é legado, é fazer com honestidade, com verdade, com sinceridade. Se não sabe fazer, não diga nada que você não tenha absoluta certeza para o seu cliente que está do outro lado. Isso é lição de vida. Por isso que eu falo que é um legado. E esses vídeos aqui vão ficar aí registrados para que nossos filhos sigam esta profissão, mas se não seguirem a nossa profissão, que sigam este legado que é ser verdadeiro, honesto, correto, porque não existe uma profissão que demande mais da sinceridade e da verdade do que a corretagem, porque um deslize, um negócio mal feito, você pode prejudicar as economias de uma vida, de uma família. Então a gente está fazendo aqui para os nossos filhos, amor. Porque isso sim é um legado que a gente deixa e quem está do outro lado faça para os seus também. Para na hora que você chegar em casa, olhar para os seus filhos em casa e falar assim, filho, o papai honrou a comida que está no prato aqui em casa. Tá? Corretagem é isso. Porque o dia que você voltar para casa e ver que você lesou um cliente, nossa, isso deve fazer muito... Eu não sei, graças a Deus, o que é isso em 22 anos de profissão. O que é lesar pessoas, nunca, graças a Deus, nós estamos 10 anos juntos, né, amor? Também nunca tivemos esse tipo de experiência. Então, assim, gente, corretagem é legado, tá, pessoal? Fica aí um beijo para os meus filhotes, Luca, Gabriel e Ana Clara, e que vocês sigam esses exemplos aí dos pais que se dedicam e fazem de tudo para fazer o melhor na profissão que eles escolheram. Mas vamos continuar aqui, senão o olho enche d'água. Vamos lá, amor. Deixa eu ver aqui. Amor, quando que você descobriu que essas ferramentas do digital seriam superiores às ferramentas habituais do mercado imobiliário, do mercado atrasado para o mercado atualizado, né? Então, assim, quando que você descobriu que não valeria a pena realmente fazer anúncio em portais, né? Eu vou até fazer um parênteses, mas eu vou só terminar a pergunta. Anúncio em portais e os anúncios nas redes sociais, tá? Fazendo um parênteses aqui, porque os anúncios de portais, gente, hoje tem servido única e exclusivamente para Búzios Imóveis Oficial no intuito do institucional. Nós queremos ver as nossas marcas expostas junto a grandes marcas em um portal. É única e exclusivamente isso, porque vender não vende nada. A proporção é muito diferente, né? Não é que não vende, mas a proporção realmente de uma rede social, pelo menos para nós, né, que focamos nisso, a proporção é muito diferente, né, de um portal para uma rede social. E aí agora voltando à sua pergunta, né, o porquê que... Quando que você viu né, que a gente viu
Eu acho que o mundo viu essa transformação, assim como nós vimos aqui também no mercado imobiliário, essa diferença de portais e rede social, foi na pandemia, para falar a verdade. Olha que interessante. Que legal. Porque, assim, até então, eu acho que as pessoas ainda não tinham se atentado tanto na importância de uma rede social. E na pandemia, eu acho que todo mundo ficou ali preso e tudo, e o mundo digital veio à tona, né? Que legal. E só que a gente já tinha iniciado isso muitos anos antes, né? Porque, assim, a gente vai fazer quase 10 anos de Búzios Imóveis Oficial. E desde o início, quando ninguém falava de rede social, a gente já estava ali batalhando, plantando, porque eu falo que a rede social não é milagre. Não adianta você começar e falar, vou começar aqui tudo e já vou ter o resultado. Não vai. A rede social é um plantio, diferente de um portal, que você posta ali, conta com a sorte do cliente te achar e você já vai ter resultado. A rede social não. É um plantio. Porém, a hora que você começa a colher, aí... Só uma observação. O Instagram da Búzios Imóveis Oficial é de novembro de 2016. Tá? Então, esse detalhe é importantíssimo, gente. A Janaína não chegou no sucesso que ela chegou da noite para o dia, tá? Foi muito trabalho. São quase 4.000 posts neste Instagram, tá? Ela falar para vocês com tanta autoridade hoje tem um motivo: muito trabalho. Na corretagem não tem varinha de condão. Na corretagem, se não tiver muito trabalho, não chega. Já estou avisando, se não tiver disposição, não entra, tá? Dói. Vão ter os altos e baixos, vão ter as oscilações, mas quem trabalha muito sempre chega. Eu cito aqui inúmeros corretores de imóveis que eu conheci durante a minha trajetória de 22 anos. Eu vi muita gente boa, eu vi muito nego sangue no olho. Vou citar uns nomes aqui, até falei lá num grupo. Eu tenho um grupo que eu sou administrador desse grupo, deve ter tem quase 10 anos, ou mais de 10 anos, um grupo de WhatsApp. Gente, Maurinho, cara. Maurinho era... Maurinho, tô aqui para bater palma para você, tá, meu queridão? Quem não sabe, o Maurinho é lá de Lagoa Santa, dono de imobiliária hoje. O Maurinho era um porteiro do condomínio. Ele via eu entrar e sair ali dos clientes buscando imóveis e ele falava, gente, que fluxo é esse? E hoje é um sucesso, um profissional reconhecido em Lagoa Santa, Minas Gerais. Eu vi um cara super comercial, Lucas Gravatá. Eu vi esse eu considero o melhor corretor de imóveis que eu já vi. Olha só o que eu vou fazer aqui, hein? Felipe Haddad. Meu Deus do céu, que raciocínio rápido era aquele, meu pai. Nossa, ele fazia conta com a rapidez que eu falava, meu Deus. Não, Felipe, você não é o melhor, não. Você é o segundo melhor, porque a melhor foi a Jana, tá? Bombou de verdade. E assim, gente, eu vi muita gente boa. Citei 3 nomes aqui, depois eu cito mais para vocês aqui. Mas eu vi muita gente boa em mercado imobiliário, eu vi muita gente sair do zero e chegar ao sucesso em mercado imobiliário, mas trabalhando muito, com afinco, com tesão. Mercado imobiliário tem que saber fazer e tem que ter tesão, gente, porque senão não chega. Seriedade, honestidade, ser verdadeiro, ter foco, não desistir, é tudo isso junto. É isso aí. Então tá, agora eu quero te fazer umas perguntas que eu acho que... Opa, adoro! De surpresa, então eu fico eu vou pegar coisas aqui que você não sabe, tá? Ai, meu Deus. Bom, primeiro vamos falar assim, um pouquinho da sua história, né? Por exemplo, a questão de você já ter trabalhado em engenharia durante 11 anos, né? Por que você saiu desse mercado e por que você foi parar na corretagem? Como que foi isso? Tipo assim, entrou na faculdade, fez engenharia, não completou, trabalhou com isso durante tantos anos, com muito sucesso, né? E depois mudou. E por que foi isso? Por que foi essa mudança, assim? Pois assim, eu trabalhei com licitações públicas e obras para órgãos federais durante 11 anos. Comecei com 16
e terminei com 27. Mas o meu começo, eu comecei com licitações públicas e trabalhando no comercial com 16 anos. Eu vendia obra de sistemas de ar-condicionado. Um primo meu, um ídolo, tá, gente? Engasguei de novo. Um verdadeiro ídolo, me descobriu, falou, menino, você tem que trabalhar com venda de ar-condicionado comigo. Nortinho, um primão, gente honesta, gente correta, gente trabalhadora, conseguiu tudo que tinha através de muito trabalho. Me chamou, eu falei, Nortinho, tô dentro, toda hora. Fui trabalhar com ele com 16 anos de idade, comecei com licitações públicas e quando eu vi eu já tinha 11 anos de engenharia, fiz 3 anos de engenharia civil, larguei porque eu não tinha condição, trabalhava muito e foi nessa jornada aí, eu acho que isso terminou em 2003, que foi uma mudança de governo e nessa mudança de governo o governo parou esse governo que estava entrando, paralisou todas as compras e pagamentos dos órgãos federais para que eles fizessem um balanço e isso foi terrível para nós empreiteiros da época. A gente ficou completamente desguarnecido de receitas e etc. E eu simplesmente falei, eu não trabalho com isso nunca mais na minha vida. E nunca mais trabalhei com engenharia. E foi fazer o quê, Oswaldo Neto? Fui montar um avião sozinho, sem falar uma palavra de inglês e fui parar em Londres. Tem condição uma coisa dessa, gente? É isso mesmo, essa história de Oswaldo Neto. Cheguei em Londres, um ex-dono de uma empresa de engenharia com alguns inúmeros funcionários, com mais de 30 obras do Banco do Brasil executadas, mais de 11 da Caixa Econômica Federal executando sistemas de ar-condicionado, um estudioso, um apaixonado, reconhecido. E cheguei em Londres, servente de pedreiro. Foi o primeiro trabalho que eu tive em Londres. E depois ainda fiquei quase um ano como lavador de prato em um restaurante. Gente, como eu me orgulho de falar disso, sabe? Porque, assim, foi uma situação que eu não tinha o que fazer, era questão de sustento próprio. Eu não tinha o que... Eu tive um anjo, né, na minha vida. Eu tive uma amiga da minha mãe que me acolheu em Londres, me deu cama, me deu comida, falou comigo, falou, enquanto você não tiver condição de se sustentar, você não sai daqui. Sabe como que eu dormia? Na cama de casal com ela. Eu ficava no cantinho encolhido para não incomodá-la. Era um 4x4 o apartamento dela, gente. Só tinha uma bancada de cozinha, a cama de casal, um sofá e o banheiro era do prédio comunitário. A gente tomava banho com todo mundo do prédio, no mesmo banheiro. É isso mesmo, gente. Tá? Essa foi a minha história inicial em Londres e que depois terminou em 10 hostels de estudante, mais de 150 inquilinos, eu tinha em torno aí de 15 por casa, em torno aí nos 6 anos em Londres, foram mais de 1.500 inquilinos, tá? Durante quantos anos? Foram quase 6 anos. Quase 6 anos. 10 casas, então assim, eu fiquei 4 anos sem final de semana. Aquilo assim, eu saí de Londres, eu tinha dor de cabeça, eu tenho um problema de enxaqueca, desde menino. Eu tinha dor de cabeça da nuca até no meio das costas, assim, gente, era horrível. Era muito trabalho. Então, assim, eu falei, eu vou embora. E eu peguei a crise de 2008. A crise de 2008 no mercado financeiro e no mercado imobiliário. Estudei na Bolsa de Valores de Londres. E aí eu tinha mercado financeiro e mercado imobiliário. Gente, foi a pior crise que eu já vi na minha vida. O brasileiro não sabe o que é crise. Não tinha trânsito em Londres. Era terrível, porque as famílias viviam de quê? Não, pagava 10% do imóvel ali, ia lá no banco, refinanciava, então o banco devolvia aqueles 10%, então aquele era um remortgage. Então, ele pagava 10%, pegava de volta. E aí, era ali que saiu o sustento daquela família.
Então eles viviam daquilo ali, de mercado financeiro levando dinheiro para eles e o mercado imobiliário que era esses tal 10%. Gente, os bancos não faziam mais financiamento e nem remortgage, que era o refinanciamento. Acabou. Crise geral. Acabou. Eu falei, gente, eu não fico... Tinha uma Olimpíada em 2012 e todos falavam, não, até 2012 recupera. Eu falei, gente, vocês não vão me ver aqui. Mas... Em 30 dias eu arrumei as malas e fui embora, tá? Eu acho que eu cheguei no Brasil no final de 2009, acho que foi alguma coisa desse tipo. Recomeçar tudo de novo. Jesus Cristo, do nada. E a minha experiência em mercado imobiliário, que eu já tinha tido esses quase 6 anos lá, começou em 2003. Então, esses quase 6 anos de mercado imobiliário, eu falei, na hora que eu voltei para o Brasil, a única coisa que eu falei, gente, eu já tive problema com empreitada, eu já tive problema de obra, eu já tive problema de depender de terceiros. A partir de agora, eu vou ser um profissional que não depende de ninguém. Eu vou depender só de mim, eu vou correr atrás, eu vou ser corretor de imóveis. Aí virou a chave. Fui para Lopes, 450 corretores num salão. Quando eu vi meu nome, estava lá no primeiro da lista, tinha um ranking. Eu falei, uai, gente, eu estou vendendo mesmo, olha só, meu nome está lá entre os primeiros. Então aquilo foi só me motivando e eu vendo famílias realizando sonhos de vida pelas minhas mãos. Que legal. Eu falei, eu não mexo com outra coisa nunca mais na minha vida e estou aí há 22 anos. Que amor. legal, né? Foi isso. Que eu falo que assim. isso é muito motivador, né? Porque assim, quantas pessoas, né, amor, às vezes estão aí um pouco ainda perdidos e não sabem que se focar, se pensar um pouquinho, vai adiante. Eu acho que... Mercado imobiliário é diferente, amor. Mercado imobiliário a gente trabalha com o íntimo das pessoas. Tem muita gente que brinca, que fala assim, não, o corretor de imóveis tem que ser psicólogo, tem que ser economista, tem que ser um tanto de coisa, tem que ser documentarista, tem que ser advogado. E é isso mesmo. É uma profissão muito importante. A gente pega pessoas que nunca compraram um imóvel na vida, não tem noção como fazer. Mas aí, pois você que já passou por tudo isso, hoje o que você acha assim, que são as maiores dificuldades da profissão para você? O que é o mais difícil? Assim? Maiores dificuldades da profissão? Eu acho que a maior dificuldade da profissão são os próprios corretores de imóveis que não sabem exercer essa profissão. E ganham o mesmo tanto que eu ganho, que estudei tanto. Por isso que eu, assim... faço de tudo para profissionalizar o corretor de imóveis, compartilho conteúdos, ensino mesmo, quero concorrentes de alto nível, eu quero ver mercado imobiliário como tem que ser. Tá? Essa é a dificuldade maior do mercado imobiliário. O corretor ganhar o mesmo tanto que eu e não saber fazer o negócio imobiliário, colocando famílias em risco. Esta é a maior dificuldade de mercado imobiliário. O corretor de imóveis tem que saber o que ele está fazendo, a importância que ele tem na mudança de vida destas famílias. Isso é super importante, essa mudança de mentalidade. Corretor de imóveis, você tem uma profissão que é essencial para a vida de pessoas. Não deixe as pessoas falarem que você é um mero ganhador de comissão daquela operação imobiliária, não. Você é quem conduziu aquela venda que levou à realização do proprietário que queria vender ao comprador que queria comprar. Você é o realizador desta união dessas duas famílias. Orientador. Nossa, assim, precisa ser muito profissional. Muito profissional. E é por isso que nós estamos aqui. Muito bom. É por isso que nós estamos aqui. Né, amor? Deixa eu ver se tem mais alguma surpresinha aqui, pessoal. Vamos pegar a Jana aqui de surpresa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu, nas minhas anotações... achei uma perguntinha. Que legal. Qual foi a negociação mais desafiadora da sua carreira? Nossa, eu vou começar a pensar que se ela clicar a pergunta pra mim, eu tô ferrado. Desafiadora, tem tantas. Nossa, qual não foi, né?
É mesmo. Eu acho que é melhor falar qual não foi, mesmo. qual que aconteceu tudo normal, que quis comprar, o outro quis vender e tudo, né? Nunca é assim. Eu acho que Todas você tem são desafiadoras. aquela família dos Estados Unidos que comprou um imóvel em Búzios sem contrato de compra e venda. Família dos Estados Unidos comprou um imóvel sem contrato de compra e venda, tendo que esperar a escritura. Que situação mais desafiadora foi aquela? Você está lembrando dessa? Ah, sim, lembrei. Então vai. Então Eu manda estava aí. pensando que era outra dos Estados Unidos. Eu acho que é essa. Porque a gente vende muito para clientes de fora. A gente teve alguns clientes dos Estados Unidos que realmente foram quase todos. A gente já teve muitos clientes dos Estados Unidos que foram bem tumultuados, né, amor? Já Bem teve outro mesmo, também. bem mesmo. E eu estava pensando nesse outro. Aham. Mas essa, gente, eu nunca vi uma coisa dessa. Aliás, eu acho que quase nenhum corretor passou por essa experiência ainda, mas um dia você vai passar. Nós já passamos e foi assim, bem desafiador. Como é que foi essa? O que Dá acontece? só Uma briefingzinho família pra tu. dos Estados Unidos queriam realmente investir no imóvel aqui para vir sempre usar o imóvel, e era um sonho da família, né? Ela brasileira, ele americano, e estavam assim, realizando um grande sonho, né, amor? De uma aposentadoria, de querer, sabe, ter a casa aqui. E a gente fez essa intermediação, a casa encaixou, era a forma para eles, né? Sim. Só que assim, o proprietário é bem difícil, daqueles proprietários complicadíssimos, né? Sim. E a gente, com todo o know-how, esses clientes confiaram sempre muito em nós, porque eles já seguiam a gente, né, pela rede social. Sim. Então é muito mais fácil, como a gente já falou várias vezes, já conhecia o nosso trabalho, já confiava e estava vindo de Malicuia, né, assim, comprando aí com a gente. Gostei do malicuia, coisa de mineiro, tá? E no final, na hora da venda, a gente tentou fazer um contrato para que ficasse tudo bem amarrado, explicado, orientado para todos, né? Como todas as vendas, e a gente não conseguiu colocar esse contrato no meio da negociação, Foi isso. né? De acordo com o Foi vendedor. um negócio no escuro. A gente teve que fazer isso tudo com uma família de fora, não estava aqui, e até a assinatura da escritura, gente, não existia nada assinado. A família gastando, pagando pagando ITBI, pagando vindo pro Brasil, vindo pro Brasil, passagem, organização de uma vida totalmente no escuro. sem nada assinado, e Totalmente não teve no como escuro. fazer. Não Totalmente teve, no foi né? Indiscutível a pior situação que nós já passamos. Gente, isso é uma coisa louca. Porque Muita assim, se é uma pessoa que tá apreensão. perto, a pessoa tá ali acompanhando, né? Mas assim, era uma situação muito complicada para uma venda sem um contrato assinado. Então foi assim, mas graças a Deus no final deu tudo certo, né? Mas assim, eu acho que realmente foi a mais desafiadora. Porque isso a gente nunca vê em nenhum contrato, não existe isso. Foi mesmo. Um contrato totalmente no escuro. Foi no escuro. Na sorte. E assim, todo mundo na sorte. Graças a Deus deu tudo que certo. era de menos, eles com dinheiro investido, né? Nossa, que... Não, tirando dinheiro de aplicação, sem ter nada oficializado. Nossa, gente, que medo, que tensão. Foi. A nossa responsabilidade nesse contexto. Cada hora que a gente recebia uma ligação, dava um frio na barriga. Ai, foi muito tenso. Graças a Deus. Deu tudo certo. É isso aí. Mas me fala uma também, assim, que pra você foi, assim, Nossa, fora da caixinha, que foi uma situação... desafiadora. Eu acho que eu sei uma que você pode contar também. Ah. Corretor, você já se viu perdendo uma comissão de mais de 200 mil por zelo seu? Eu acho que isso também... Essa também foi Eu desafiadora. acho que qualquer um faria o negócio, mas a gente tem esse legado que... Não tinha motivo para não fazer. A gente não faz e a gente vê a olho nu, né? Pode ser risco para qualquer parte, a gente prefere perder do que fazer. E essa foi uma situação, né? A gente avaliou todo o cenário e nos posicionamos. Nos posicionamos contrário à operação, gente. Não tinha restrição no imóvel, nada disso, e a gente se posicionou contrário à operação por um motivo técnico, né, que não vem ao caso expor as pessoas aqui, mas por um motivo técnico a gente falou com os compradores que a gente não continuaria na operação.
e eles foram aos advogados deles e também entenderam que o que a gente dizia estava certo, decidiram não continuar com a operação e um negócio que estava contratado para ser pago o sinal, para ser dado o início do negócio, e a gente se opôs e a gente... E não aconteceu. Eu acho que isso daí é por isso que a gente fala muito para os corretores, parceiros, para quem está começando, que essa questão de você entender bem do que você está fazendo, estudar, aprender e orientar bem, gente, isso é essencial. Porque um caso como esse, eu tenho certeza que essa pessoa que estava comprando teria comprado. 99% faria. E lá na frente, essa pessoa poderia, né, amor? Poxa, levar um... Não, a gente não sabe. Não cenário... sei, é incerto. Poderia, mas se tem a chance de dar problema, o cenário era complicado. É melhor. O cenário era complicado. Eu acho que tem que ser muito verdadeiro. Eu falo sempre uma coisa, lá vai a dica de ouro, pessoal. É melhor ficar amarelo agora do que vermelho depois. Com certeza. Tá? Eu também tive uma experiência desafiadora que eu gosto de contar. Eu fiz uma fusão e aquisição de 2 empresas loteadoras. Esse cenário era muito engraçado porque em uma empresa eu tinha 2 sócios, vamos dizer assim, só para eu resumir, tá? Eu tinha 2 sócios, só que esses 2 sócios se tornaram inimigos, não se falavam. E eu tinha uma outra empresa, a empresa que tinha intenção de participar dessa sociedade, ela não conseguia transpor o negócio porque não tinha diálogo, não tinha como fazer isso. E essa empresa me contratou para fazer essa mentoria para eles e tentar fazer com que a gente unisse essas pontas e, por obra do destino, eu me dava muito bem com os 2 sócios que não se falavam e eu consegui fazer essa fusão e aquisição e hoje é um loteamento bem sucedido na cidade lá, também não vou expor as pessoas, né? Mas na cidade onde eu fui contratado para fazer essa fusão e aquisição, hoje está lá um loteamento, graças a Deus, que gerou dividendos e muita alegria para todos, mas esse foi um processo desafiador, ter que fazer uma intermediação e ainda ter que colocar todo mundo sentado na mesa para assinar um contrato com ódio mortal do outro. Gente, meu Deus do céu, era um frio na barriga. Essa foi super desafiadora também. Meus amigos que estão me assistindo lá do outro lado vão dar gargalhada disso, porque foi uma experiência agradabilíssima. Graças a Deus deu tudo certo. Agora uma situação aqui que eu queria te perguntar, mas dando um briefing aqui para quem está começando, se você pudesse dar um conselho de tudo isso que você já viveu, né? Qual que é o conselho que você dá para um corretor que está começando com relação a essa situação de ser... Eu sou bem radical, tá? Quando a gente fala de corretagem, pessoal, eu acho que não tem outro jeito de ser. Como eu sempre falo, eu trato isso com muita seriedade. Eu estou falando de legado, eu estou falando de deixar aqui, esta é a minha herança maior que eu tenho para deixar para meus filhos, né? Mercado imobiliário, gente, se o cidadão, corretor de imóveis, se você não sentar o bumbumzinho na cadeira e estudar muito o que você está fazendo, você vai lesar alguém. Se preocupe bastante com o que eu estou te falando. Você vai lesar alguém. Estuda bastante. E outra coisa, gente, a captação de imóveis é o momento mais importante da operação imobiliária, tá? Então, assim, acabou que era uma dica, eu estou dando 2. A captação é o início do negócio imobiliário. Entenda muito bem as querências deste proprietário que está ali do seu lado. Entenda muito bem o que é que está sendo vislumbrado por esse personagem que está nas suas mãos. Se o sujeito falar com você, tá? Que não aceita financiamento, que ele quer à vista,
Como é que você leva um cliente que vai pagar financiado no imóvel do moço, ele vai tomar raiva de você? Você tem que entender ali o start do negócio, é ali, por isso que captação é a alma do negócio imobiliário. Se você não entrar bem ali, você vai chegar lá no final, explica para ele que na hora da visita, você prefere que esteja o imóvel todo desocupado, para que quem esteja ali para viver aquele momento de conhecer o imóvel tenha liberdade para conhecer o imóvel. Corretor de imóveis, por favor, cuide bem, estude bem essa captação, explique bem para o proprietário como que funciona o negócio imobiliário, pegue uma autorização de venda. Nós estamos falando de eu falo que a base é o operacional, gente. O operacional precisa ser bem cuidado. O que é documentação, autorização de venda, declaração de visita. Quando eu falo do N, do negócio, você tem que saber contratar aquilo ali, você tem que dar nome aos bois, você precisa saber fazer o A a Z do negócio imobiliário. E não esqueçam, gente, não adianta você fazer o operacional e fazer um negócio bem feito se você não tiver uma estratégia digital. Estratégia digital envolve portais também. Saiba levar, saiba fazer um canal de comunicação saudável com sua audiência. Você pode estar dormindo lá na sua casa e o sujeito está lá na sua rede social vendo os seus posts e ali você pode vender o imóvel enquanto você está dormindo. Então faça com destreza, com profissionalismo. Eu vou parar porque é muita paixão, senão eu fico aqui o dia inteiro falando. E para você, amor? Pois é, eu acho que tem tudo a ver essa questão da captação, que ela engloba tudo, né? Uhum. Por exemplo, quando você vai fazer a captação e você entender realmente por que o proprietário está vendendo, por que o vendedor, né, está vendendo aquele imóvel, quando você entende o porquê, você tem muito mais argumentos na mão aí na hora de fechar o negócio, né? Se ele está vendendo por aperto ou não, se ele está com pressa ou não, o que está acontecendo na vida daquela pessoa que está vendendo. Então é nesse momento que você vai realmente se enquadrar naquela situação para você ter argumentos. Se familiarizar com a operação. E essa questão da imagem, né, que você falou, poxa, até nos portais é importante que você faça bem feito. Realmente, gente, quando a gente pega, por exemplo, um anúncio de OLX e a gente vê isso, às vezes, em imobiliárias grandes, a gente pega um portal com as fotos, gente, todas, sabe, sem qualidade, mal enquadrado, a descrição toda com erro de português, toda errada, misturada, faltando informação. Poxa, quando um cliente vê aquilo ali, ele vai dar credibilidade para aquela imobiliária ou para aquele corretor? Mentor é assim, tá, pessoal? Mentor fala na lata, tá? A qualidade, ela tem que estar em todos os detalhes, porque assim, você já fazendo tudo muito bem feito, já é tão difícil. Agora, se você peca em qualidade, as pessoas também vão deixar de confiar em você. Isso é claro. Poxa, você vai pegar um anúncio todo feio, você vai confiar, você vai procurar a pessoa? Não vai, você vai para aquilo que está mais bem feito, que te dá credibilidade. Então, corretor, nossa, não tem essa. Uau! Isso é o básico. Sabe muito. Tá vendo por que ela chegou a 1.400.000 visualizações no orgânico? Porque isso, gente, é profissionalismo, é muito estudo, é muito trabalho. E é isso que a gente quer ver dos parceiros aí na rua, né, amor? É isso aí, e é por isso que a gente faz esse trabalho aqui. E nós vamos fazer uma guinada em mercado imobiliário. Nós vamos ensinar quem tiver disposto a aprender a fazer negócio imobiliário com seriedade, com muito profissionalismo. Nós vamos levar o que tiver que levar para a gente ter parceiros fortes aí no mercado. Eu acho que o que a gente está desenvolvendo, eu acho que vai ser um material muito completo, porque assim, no meu caso, poxa, quantas situações eu já passei, eu que fico mais na parte, né, do marketing digital, né, quantas situações que eu já passei, que eu já testei. Então, assim, poxa, é muito mais fácil a pessoa pegar tudo mastigado de quem já passou por aquilo ali. É isso aí. Poxa, como que deve ser feito, o que não dá certo, como deve ser, né? Então, assim, eu acho que esse material completinho, eu acho que vai ajudar muita gente. Então, assim,
Ó, acho que vai ser bem spoiler, legal. Isso eu hein? nem posso falar Ó, ainda, porque ainda está spoiler, ó, sendo spoiler. desenvolvido, mas Cuidado, tá cuidado. ficando muito legal. Tá ficando muito legal. Nós vamos falar de base para corretor imobiliário, nós vamos falar de sistema imobiliário, nós vamos falar de muita coisa legal. Vocês vão se impressionar com o que nós estamos preparando para vocês aí, gente. Fica atento, compartilha com o maior número de corretores de imóveis que tiver aí ao seu entorno. Vamos fazer uma revolução juntos, por favor. A gente precisa de vocês. Com certeza, né? Fazer esse grupo de corretores 100%. Diferenciados. É isso aí. Muito bem. Encerramos por aqui, meu amor? Sim. Ah, que ótimo, que ótimo. Agora eu vou fazer igual você. Tamo junto. Pessoal, obrigado, muito obrigado a todos. E esperem a próxima, que eu tenho certeza que vai ser engrandecedora como essa. Show. Valeu! Ai, ai.